O que a cuidadora de hospital descobre sobre o paciente milionário que era um mendigo negro? Lara sempre achou que sua vida no hospital de luxo era uma repetição sem fim. O mesmo cheiro de desinfetante, os mesmos rostos de pacientes anônimos. Até que Victor entrou em cena. Ele não parecia um paciente comum. Os olhos dele, um azul penetrante, contrastavam com a palidez de seu rosto. Ao lado dele, os magníficos quadros de arte nas paredes e os sorrisos químicos dos funcionários soavam vazios. Havia algo nele que atraía Lara de uma forma que ela não conseguia explicar. Logo soube que Victor era um recluso milionário. As notícias sobre ele estavam por toda parte. Um homem que tinha tudo e agora não tem nada, diziam. Apesar do luxo que cercava o hospital, Victor parecia viver em um mundo à parte. Os murmúrios dos outros funcionários não paravam. Ele era um mendigo há alguns meses. Ouvi dizer que perdeu a família por causa de algo terrível. O mistério o envolvia como uma cortina pesada, e Lara não conseguia resistir a puxar aquele pano e ver o que se escondia atrás. Enquanto cuidava de Victor, um nó apareceu na garganta dela. Ele mal falava, mas quando falava, as palavras eram como flechas cheias de dor. Lara começou a investigar. Pegou emprestados jornais antigos, visitou bibliotecas e conversou com quem já o conhecia. A cada novo detalhe revelado, sua curiosidade crescia. Uma traição devastadora. Um acordo sombrio com sócios. E então algo aconteceu. Lara ouviu sussurros pelos corredores. Ele está sendo perseguido, disse uma enfermeira. Sussurros sobre antigos sócios que queriam vingança. Um arrepio percorreu a espinha de Lara. E agora, deveria tomar partido nessa história turbulenta? Proteger o homem por quem seus sentimentos cresciam? Ou deixar que ele enfrentasse o que havia feito? O coração de Lara pulsava forte quando ela encontrou uma pista. Um bilhete crumplado em uma das pastas que Victor deixara para trás. Nele vinha informação que poderia mudar tudo, mas também poderia colocá-la em perigo. A tensão a envolveu enquanto suas mãos tremiam ao segurá-lo. E o que ela deveria fazer? A pergunta ecoava em sua mente, uma chamada insistente. Até onde Lara iria por amor? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara ficou parada, o bilhete amassado em suas mãos tremendo. O que ela deveria fazer? A informação poderia ser a chave para salvar Victor, mas também poderia arrastá-la para uma armadilha mortal. Com o coração acelerado, ela olhou ao redor. Ninguém parecia notar sua apreensão. A rotina do hospital seguia, mas algo dentro dela havia mudado. Victor era mais do que um recluso milionário. Ele era um homem em perigo. Mas antes que pudesse decidir, a porta se abriu de forma brusca. A enfermeira que havia sussurrado sobre a perseguição entrou, seus olhos arregalados como maçãs. Ele precisa de você! Ela estava ofegante, o rosto pálido. Lara sentiu um calafrio. Mas o que aconteceu?
Lara perguntou, a urgência em sua voz ecoando no ar. Alguns homens, eles estão aqui, não sei como, mas sabem onde ele está. É perigoso. A enfermeira gesticulou freneticamente. Lara sentiu o estômago revirar. Preciso avisá-lo, gritou, correndo na direção do quarto de Victor. Os corredores eram um loop interminável de paredes brancas e ecos de passos apressados. Ela se sentia como se estivesse presa em um pesadelo. Ao chegar, o quarto estava escuro, mas a luz da lua filtrava-se pelas cortinas. Victor estava dormindo, sua respiração fraca, ouvindo barulhos abafados do lado de fora. Lara sentiu o medo apertar seu peito. Victor! Ela balançou seu ombro, mas ele não despertou. Então, um grito cortou o silêncio. Um grito cortante que parecia vir de muito longe, mas que a fez discutir o que estava por vir. De repente, a porta se abriu. 2 homens altos e sombrios invadiram o quarto, suas sombras se projetando como predadores famintos. Lara recuou, o coração disparado, e Victor finalmente despertou. Seus olhos azuis se arregalaram ao ver os homens. Não! Ele gritou, levantando-se na cama. Mas já era tarde demais. Victor, você precisa entender uma coisa. Começou um dos homens. Mas o que se seguiu foi um calar, uma onda de violência, que fez Lara ficar paralisada. O horror muito real diante de seus olhos. Os homens pegaram Victor como se fosse uma marionete, arrastando-o para fora da cama. E Lara não podia fazer nada. O choque congelou suas pernas. Lara! Victor gritou, mas uma das sombras girou para ela e o olhar do homem a atravessou. Você está encrencada, mocinha. Ele não pode protegê-la. Com isso, puxou Victor para fora do quarto. A tensão fez o tempo parar. Lara sentiu o pé tremer e correu atrás deles, mas ao virar a esquina, outra surpresa a aguardava. O saguão estava cheio de funcionárias, todas olhando fixo para a cena como pessoas vítimas de um feitiço. Ninguém se movia. O silêncio era ensurdecedor. O ar parecia pesado. O cheiro de desinfetante agora se misturava à adrenalina. Esses homens, eles não são só sócios. Eles são... Um aviso. A enfermeira sussurrou de volta, parecendo pálida como um fantasma. O mundo de Lara estava desmoronando. O homem que ela tentava salvar era um criminoso, alguém que atraíra problemas que poderia nunca ter imaginado. Seu coração se quebrou em 1000 pedaços. Então, antes que pudesse absorver a extensão do que acabara de descobrir, um tiro ecoou pelo corredor. Um eco insuportável, e a visão de Victor caindo, seu corpo se curvando sob o impacto, mudou tudo. O tempo parou. Não! Lara gritou, as lágrimas saltando de seus olhos. O chão parecia ceder sob seus pés, e naquele instante ela percebeu, ela não estava apenas lutando por um homem, estava lutando por um amor que poderia custar sua vida. O que mais Victor escondia? Qual era a verdadeira natureza dos homens que agora o cercavam? E acima de tudo, até onde Lara iria para desvendar essa tragédia? Lara estava em choque. O grito de Victor ecoou em sua mente, mas a realidade à sua volta parecia faltando ar. O estrondo do tiro ainda ressoava como um eco horrível. Victor estava caindo, sua figura desmoronando como um castelo de cartas. O pânico tomou conta de Lara assim que ela se lançou para a frente. Mas as sombras dos homens a impediram. Era como se o tempo estivesse derretendo e ela estava presa em um pesadelo. Não! Victor! Ela berrou, perdendo o controle. O mundo parecia girar ao seu redor, mas seus olhos estavam fixos na cena horrenda à sua frente. Ele estava no chão, pálido como um fantasma, enquanto os homens observavam, satisfeitos com a cena de horror. Mas o inesperado aconteceu. Antes que Lara pudesse se aproximar, uma figura emergiu do fundo do corredor.
Era uma mulher, alta, com uma presença que exala poder. Suas roupas eram elegantes, mas o olhar em seu rosto carregava uma frieza incomum. Lara a reconheceu imediatamente. Juliana, pensou, a ex-colega de Victor e um nome que sempre ficara na sombra da antiga imperatriz de negócios. Juliana sempre foi admirada, mas também temida. Ela não tinha escrúpulos e parecia que agora estava de volta. "Pare!" Juliana gritou em um tom exigente e os homens hesitaram, visivelmente nervosos com a presença dela. "Ele é meu!" O ar ficou pesado, as palavras dela vibrando como uma corrente elétrica. Lara congelou, o corpo tenso sem saber a quem se agarrar. A esperança de que Victor estivesse bem ou ao medo do que Juliana poderia fazer. "Vá embora, Juliana!" Um dos homens rosnou, mas a mulher não se moveu. "Você não entende. Isso é mais do que você pensa." Ele estava suando, recuando levemente. Um sussurro de medo se espalhou entre eles. Juliana sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma máscara traiçoeira. "Mais do que eu penso?" ela repetiu, com uma risada gélida. "Você nunca cogitou que ele fosse a chave para tudo isso? Para o que realmente estamos construindo?" Lara sentiu seu estômago revirar. O que Juliana queria dizer? Que jogo estava se jogando? Victor estava respirando com dificuldade, mas seu olhar ainda tinha uma faísca de determinação. Algo em sua expressão parecia familiar, como se Lara não estivesse apenas lutando pela vida dele, mas por um segredo enterrado sob uma avalanche de mentiras. "Lara, não!" ele grunhiu, seus olhos se encontrando com os dela por um breve momento. "Corra!" Mas era tarde demais. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um som distinto de um sirene cortou o ar. No hospital, as luzes começaram a piscar e as pessoas se movimentaram como corpos sem alma, confusas e sem saber o que fazer. As sirenes se aproximavam, a tensão crescendo como uma tempestade. Juliana virou as costas, sua face agora contorcida em raiva. "Precisamos sair!" ela gritou, mas os homens hesitaram. O pânico estava começando a se transformar em caos. Quando Lara viu as sombras dos homens começando a recuar, a adrenalina correu em suas veias. "Victor!" ela gritou de novo, mas já não havia mais tempo. Em um movimento rápido, Juliana se virou e, com um gesto agressivo, disparou para Lara. "Você tem noção do poder que ele possui? O que ele realmente fez? O mundo não está preparado para a verdade." A frase permaneceu no ar, pesada como chumbo. Naquele instante, tudo virou uma confusão de emoções. O que Juliana sabia? Que segredo Victor estava escondendo? O hospital, uma fortaleza de segurança, tornou-se um labirinto de possibilidades. Lara se viu em um dilema entre seguir Juliana e descobrir a verdade ou correr para a liberdade que Victor havia pedido. O caos estava se instalando e ela percebeu que a resposta estava muito além da vida de Victor. Era uma guerra de dimensões inesperadas e todos estavam prestes a se envolver em algo muito maior do que ela poderia imaginar. "Lara, você precisa escolher." A voz de Victor ecoou em sua mente enquanto ela olhava para as portas do hospital se abrindo. Uma escolha que mudaria tudo. O que mais estava em jogo? A resposta estava à sua frente, e Lara sabia que não havia como voltar atrás. Lara estava em um turbilhão de emoções, pressionada entre a urgência de salvar Victor e a incerteza do que Juliana poderia fazer. O que ela poderia fazer?
O pânico estava entrando em seu corpo como um veneno e a adrenalina a fez agir sem pensar. Os homens hesitaram com a presença de Juliana, mas ela sabia que o tempo estava se esvaindo. "Victor!" ela gritou novamente, mas a resposta dele era um gemido. Antes que pudesse decidir, um barulho forte quebrou o silêncio. O som de passos pesados e gritos se aproximava, e a sirene agora ressoava como um alerta ensurdecedor. Era a polícia. O hospital estava sendo cercado. A movimentação ao redor tornou-se caótica e Lara sentiu o mundo desabar sob seus pés. Juliana parecia cada vez mais nervosa, seus olhos se movendo freneticamente. "Isso não estava nos planos", ela murmurou para si mesma, como se estivesse tentando se reerguer no meio do caos. "Precisamos sair agora." Juliana gritou novamente e distribuindo um olhar de pânico aos homens. Ela puxou um deles, quase fazendo com que eles se afastassem. Era a brecha que Lara precisava. Ela se virou para correr até Victor, mas um forte aperto em seu pulso a impediu. Era um dos homens. Sua expressão era de pura raiva. "É tarde demais, garota", ele rosnou, mas no fundo havia algo mais. Um vislumbre de desespero. "Larga ela!" Victor exigiu, levantando-se com dificuldade. Sua voz era um eco rouco, mas cheia de determinação. Os homens hesitaram. Nesse instante, Lara percebeu algo estranho. O homem que a segurava, seu rosto parecia familiar. Você é o Daniel!" ela exclamou, a conexão piscando em sua mente com a força de uma luz. Daniel, o antigo amigo de Victor. Aquele que supostamente havia morrido em um acidente. O homem que ela pensou ter sido apenas uma memória nebulosa. A expressão de Daniel mudou instantaneamente. A raiva se transformou em confusão genuína. "Você não deveria saber?" Ele olhou para os outros e a tensão no espaço começou a cheirar a traição. Lara sentiu o coração disparar. O que isso significava? O que mais eles estavam escondendo? "Lara, corre!" Victor insistiu novamente, seus olhos tentando conectar a urgência com a revelação. "Você não pode ficar aqui." Uma onda de choque percorreu o corpo de Lara. Não era apenas uma luta pela vida de Victor. Era uma guerra de segredos. O que mais a ligação entre eles escondia? E antes que pudesse pensar em uma resposta, o som de passos e gritos multiplicou-se ao redor, mais perto agora. A porta do quarto se abriu com um estrondo e uma equipe de policiais entrou, armados e prontos para a ação. "Mãos ao ar!" eles gritaram e o caos explodiu. Os homens que cercavam Victor recuaram, mas agora estavam em uma posição vulnerável. Lara tinha uma escolha: se afastar e deixar tudo para trás, ou se lançar no desconhecido e entender a verdade amarga que os prendia ali. Ela olhou para Victor, seus olhos azuis brilhando entre a dor e a esperança. E neste momento Lara decidiu. "Eu não vou deixar você para trás!" gritou, impulsionando-se na direção de Victor. O barulho da ação a rodeava, mas ela estava concentrada. Sentia que ao se aproximar, a verdade estava prestes a ser revelada. E então, em uma fração de segundo, enquanto tudo ao redor parecia explodir em desordem, um tiro ecoou novamente. Mas não era o tiro que eles esperavam. Foi um disparo vindo de dentro do hospital. Um tiro que acertou um dos homens de pé, que caiu como uma marionete com suas cordas cortadas, olhos arregalados e impotentes. A cena congelou. Todos olharam em volta, e no meio do tumulto se ergueu uma figura. Era outra mulher, a mesma que nunca tinha sido vista antes. Uma presença de força inegável. Ela segurava a arma e olhava diretamente para Lara.
Você acha que sabe tudo? Pense de novo. Ela disse. O olhar dela se desviou para Victor e então para Juliana, revelando-se como um jogo de poder que estava longe de terminar. As peças estavam mudando. E Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. A resposta para tudo. O amor, o crime, a traição estava diante dela. Mas se perder na verdade poderia significar a perda de sua vida e de tudo o que ela acreditava. A confusão era total e o que estava a caminho era maior do que todos imaginavam. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O barulho da sirene ainda ecoava enquanto Lara tentava processar a cena caótica diante dela. O olhar da mulher armada, agora fixa em Victor, parecia rasgar o ar carregado de tensão. Os homens hesitavam, mas a adrenalina pulsava nas veias de Lara. O quanto mais poderiam aguentar? Quem é você? Victor perguntou, a dor na voz quase insuportável. Ele se esforçava para se levantar, mas o pânico e a fraqueza o dominavam. Lara sentiu seu coração disparar. A nova figura não era apenas uma intrusa. Ela era uma ameaça real. Eu sou alguém que você deveria ter medo. A mulher disparou, sua voz poderosa cortando a confusão. Lara sentiu um nó na garganta. O que ela sabia? O que Victor havia feito? Antes que qualquer um pudesse reagir, Lara gritou: Juliana, o que está acontecendo? Juliana, que antes parecia inabalável, agora tremia ligeiramente. Seus olhos, antes cheios de desdém, estavam arregalados. E Lara teve certeza de que a presença daquela mulher também estava a abalando. Ela não deveria estar aqui. Juliana murmurou, olhando rapidamente para a mulher armada, que respondeu com um sorriso maroto. Oh, querida, você sempre subestimou o poder do passado. E nesse momento, a verdade começou a se revelar. Lara percebeu que havia algo muito mais profundo escondido. A urgência preenchia cada segundo, e a tensão parecia prestes a explodir como um fogos de artifício. Qual é o segredo? Lara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O ar estava tão carregado que ela mal conseguia respirar. Você não tem ideia do que está em jogo, não é? A mulher girou a arma indiretamente em direção a Victor. Você pode ser o catalisador para uma nova ordem, ou a sua ruína. O olhar de Victor se estreitou. De que ordem você está falando? Ele lutou contra a dor, mas sua voz ainda exalava poder. O que estava acontecendo? Lara poderia sentir que havia muito mais na história, e todo o seu mundo parecia desmoronar. Você acha que ele é apenas um homem perdido? A mulher zombou, sua confiança irrompendo na sala. Ele é a chave para uma fortuna escondida que poderia mudar o mundo. Ele tem a inovação que todos desejam, a tecnologia que você nunca conheceu. E aqueles homens, eles não são apenas sócios abandonados, eles são caçadores. A caça e as presas do mesmo jogo. A verdade é que o que se segue irá moldar o futuro. Uma onda de choque percorreu a sala. Lara congelou. Tudo o que ela pensava ser verdade estava se desvanecendo. Não eram apenas homens perigosos em busca de vingança. Era uma questão de poder, de controle. O mundo tanto almejado preenchia cada esquina daquela sala. Daniel! Lara sussurrou, olhando para o homem que a segurava. Você era amigo de Victor, não era? O que você realmente quer? A conexão entre eles a destroçava por dentro. Daniel hesitou, o olhar de impotência combinando com um desespero que antes não tinha.
Eu fui enganado como você, ele disse, olhando para os outros homens como se eles fossem os inimigos comuns. Juliana e Victor nos ajudaram a criar algo que agora ameaçam destruir. Era maior do que todos nós. O tempo parou. Lara sentiu o peso da responsabilidade esmagá-la. O amor que estava crescendo por Victor, a lealdade a um amigo que estava se revelando como parte de um grande esquema. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha entre amigos desconhecidos e inimigos ocultos. Lara, você precisa decidir. A voz de Victor ressoou em sua mente novamente. E antes que pudesse tomar uma decisão, um estalo cortou o ar. A mulher disparou o tiro. Não era em Victor. O som estrondoso a fez saltar. Uma explosão repentina ecoou do lado de fora e o hospital começou a tremer. Um ataque estava acontecendo. As pessoas gritaram e uma multidão começou a se dispersar. Não! Lara gritou, puxando Victor para perto. O que mais estava esperando por eles? Os jogos não haviam terminado e tudo estava prestes a mudar. O passado e o presente agora se entrelaçavam de forma inextricável. E exatamente quando ela pensava que a situação não poderia ficar mais tensa, olhou para a mulher armado e a viu sorrir. Um sorriso que prometia caos e revelações ainda mais obscuras. As verdades estavam sendo desenterradas, as lealdades testadas. E Lara percebeu que, apesar das sombras, ela estava prestes a se tornar uma peça central em algo muito maior. O que seria esse futuro construído sobre mentiras? E assim, enquanto o hospital ruía ao seu redor, todas as possibilidades e consequências gravitando entre eles, a realidade de cada um mudaria para sempre. A cena estava em alvoroço. O grito da mulher armada reverberava pelo corredor e o corpo de Victor caía lentamente, como se estivesse em câmera lenta. O tempo parecia ter congelado. Lara olhou para a arma e sentiu o coração disparar. Uma onda de pânico a dominava. O que estava acontecendo? Tudo que parecia claro agora estava envolto em sombras e mistério. A mulher que disparou olhava para Victor com uma mistura de desprezo e determinação. Você não sabe o poder que tem nas mãos, ela gritou. O que isso significava? Lara não conseguia processar. Aquela frase pesava no ar, como um mistério inominável, e a adrenalina pulsava em suas veias. Só então, como um trovão e um céu azul, uma figura surgiu entre a multidão. Era mais uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era Helena, a melhor amiga de Lara. O que está acontecendo aqui? Ela exclamou, os olhos amplos de incredulidade. Lara ficou paralisada. Por que Helena estava ali? Como ela havia entrado? A presença dela era um raio de esperança, mas também um mistério. Helena, saia daqui! Lara gritou, mas as palavras mal passaram por seus lábios antes que a outra mulher respondesse. Helena ergueu as mãos, denotando paz, mas seu olhar fixo na arma disse tudo. Estou aqui para ajudar. O desespero se transformou em fúria. Como ela poderia ajudar? Como você pode ajudar? Esse lugar está em um caos. Você não entende? Lara lhe disse, a angústia se espalhando em sua voz. Eu sei mais do que imagina. Helena respondeu e a sala pareceu parar. Você não faz ideia de quem seja Victor ou o que ele esconde. Todos aqui estão jogando um jogo perigoso. E você está no centro disso. Uma raiva contida começou a surgir no peito de Lara. Eu já perdi o controle em tudo isso. Por que você está aqui, Helena? Você nem devia saber o que está acontecendo.
Helena abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo eco de mais um tiro. A mulher armada disparou em direção ao teto e a intensidade do som fez o hospital tremer. Abrace o caos! Larguem ele! O Clara eufórico dos bebedouros ao fundo teve sua sinfonia arrancada. Os homens hesitaram e a tensão estava tão palpável que Lara podia senti-la na pele. A mulher armada olhou para Helena, seu olhar se tornando mais afiado. Você não deveria estar aqui. Pode estragar tudo. As palavras soaram como uma ameaça. Então Lara se lembrou de algo que havia escutado sobre Helena no passado. Havia rumores sobre seu envolvimento em atividades obscuras, mas sempre foram apenas fofocas. Agora, isso parecia ganhar uma dimensão mais sombria. Você é uma deles? Lara questionou, o nó na garganta se apertando. Você também vai nos trair? Não se deixe levar pela irracionalidade, Lara. Helena respondeu, suavemente, mas havia uma determinação em seu olhar que a deixava inquieta. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Se você não entender isso, o destino de todos pode estar em suas mãos. Um calor se espalhou pelo corpo de Lara, a raiva agora misturando-se à confusão. Do que você está falando? Que destino? Helena olhou para Victor, cuja expressão agora era uma mescla de dor e prazer. Ele pode ser a chave para o que queremos, mas as escolhas que você faz agora, elas vão determinar se vamos nos livrar disso ou não. A confusão se transformou em pânico quando Lara compreendeu que tudo o que pensou saber sobre sua amiga, sobre Victor, estava agora em questão. Era uma dança delicada de traições e alianças, uma batalha por poder travada à sombra. Chega! A mulher armada interrompeu, apontando a arma novamente para Victor. Desista dos jogos, Victor. Não há mais espaço para ninguém aqui. E quando a tensão pareceu estar em seu ponto máximo, uma nova explosão ecoou. O teto começou a tremer, e o que parecia ser o final agora se tornava o início de uma nova calamidade. Uma luz brilhante invadiu o corredor, e Lara viu figuras entrando. A polícia. Mas era tarde demais para reverter a situação. A resposta estava muito mais perdida no caos do que Lara poderia imaginar. O que tudo isso significava? As verdades se desmoronando em um só momento, e ela agora estava presa entre traições e revelações que faria qualquer um questionar o próprio senso de lealdade. O conflito não era mais apenas pelo amor de um homem, mas uma guerra entre aqueles que queriam poder e aqueles que buscavam a verdade, que era apenas uma miragem. E com a polícia cercando o hospital, Lara percebeu que a escolha que teria que fazer iria mudar tudo. Quem você realmente é, Helena? A pergunta escapou de seus lábios. E a resposta poderia determinar a linha entre a vida e a morte. A cena estava em alvoroço. O grito da mulher armada reverberava pelo corredor, e o corpo de Victor caía lentamente, como se estivesse em câmera lenta. O tempo parecia ter congelado. Lara olhou para a arma e sentiu o coração disparar. Uma onda de pânico a dominava. O que estava acontecendo? Tudo que parecia claro agora estava envolto em sombras e mistério. A mulher que disparou olhava para Victor com uma mistura de desprezo e determinação. Você não sabe o poder que tem nas mãos, ela gritou. O que isso significava? Lara não conseguia processar. Aquela frase pesava no ar, como um mistério inominável, e a adrenalina pulsava em suas veias. Só então, como um trovão em um céu azul, uma figura surgiu entre a multidão. Era mais uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Helena, a melhor amiga de Lara. O que está acontecendo aqui? Ela exclamou, os olhos amplos de incredulidade. Lara ficou paralisada.
Por que Helena estava ali? Como ela havia entrado? A presença dela era um raio de esperança, mas também um mistério. Helena, saia daqui! Lara gritou, mas as palavras mal passaram por seus lábios antes que a outra mulher respondesse. Helena ergueu as mãos, denotando paz, mas seu olhar fixo na arma disse tudo. Estou aqui para ajudar. O desespero se transformou em fúria. Como ela poderia ajudar? Como você pode ajudar? Este lugar está em um caos, você não entende? Lara lhe disse, a angústia se espalhando em sua voz. Todos aqui estão jogando um jogo perigoso, e você está no centro disso. Uma raiva contida começou a surgir no peito de Lara. Você é uma delas? Lara questionou, o nó na garganta se apertando. Você também vai nos trair? Não se deixe levar pela irracionalidade, Lara. Helena respondeu, suavemente, mas havia uma determinação em seu olhar que a deixava inquieta. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Se você não entender isso, o destino de todos pode estar em suas mãos. Um calor se espalhou pelo corpo de Lara, a raiva agora misturando-se à confusão. Do que você está falando? Que destino? Helena olhou para Victor, cuja expressão agora era uma mescla de dor e prazer. Ele pode ser a chave para o que queremos, mas as escolhas que você faz agora, elas vão determinar se vamos nos livrar disso ou não. A confusão se transformou em pânico quando Lara compreendeu que tudo o que pensou saber sobre sua amiga, sobre Victor, estava agora em questão. Era uma dança delicada de traições e alianças. Uma batalha por poder travada à sombra. Chega! A mulher armada interrompeu, apontando a arma novamente para Victor. Desista dos jogos, Victor. Não há mais espaço para ninguém aqui. E quando a tensão pareceu estar em seu ponto máximo, uma nova explosão ecoou. O teto começou a tremer, e o que parecia ser o final agora se tornava o início de uma nova calamidade. Uma luz brilhante invadiu o corredor, e Lara viu figuras entrando. A polícia, mas era tarde demais para reverter a situação. A resposta estava muito mais perdida no caos do que Lara poderia imaginar. O que tudo isso significava? As verdades se desmoronando em um só momento, e ela agora estava presa entre traições e revelações que faria qualquer um questionar o próprio senso de lealdade. O conflito não era mais apenas pelo amor de um homem, mas uma guerra entre aqueles que queriam poder e aqueles que buscavam a verdade. E, com a polícia cercando o hospital, Lara percebeu que a escolha que teria que fazer iria mudar tudo. Quem você realmente é, Helena? A pergunta escapou de seus lábios, e a resposta poderia determinar a linha entre a vida e a morte. O que você acha que eu sou, Lara? Helena sorriu, e esse sorriso não era o dela. Sempre esteve mais próxima do que imagina. Você é apenas uma peça em um tabuleiro que eu montei muito antes de você nascer. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lara, como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre ela. Você está mentindo! Mas o olhar de Helena, frio e calculista, revelava que ela não estava brincando. Tudo o que Lara pensou saber, todos os laços que acreditava ter construído, agora pareciam um castelo de cartas prestes a desmoronar. E nesse momento, a verdade veio como uma onda. Helena não era apenas amiga. Ela era a mente por trás daqueles homens armados. A mulher que manipulava tudo nas sombras. O que estaria tramando?
E se tudo o que ela acreditou sobre sua vida estivesse enraizado nessa mentira? O choro abafado dos feridos, os policiais gritando. Tudo se tornava um borrão. As sirenes ecoavam em sua mente, mas a única coisa que Lara conseguia ver era Helena, rindo. Agora, Lara, você precisa escolher: ficar do lado do passado ou abraçar o futuro que lhe ofereço. A dor e o choque a invadiam. Você não pode estar falando sério, Lara gritou, mas era tarde demais. O plano de Helena estava se desenrolando à sua frente, e ela percebeu que, ao contrário do que imaginava, o jogo nunca foi sobre Victor. Era sobre poder. E todos na sala, mesmo aqueles que julgavam seus amigos, estavam apenas tentando sair vivos. Uma escolha que poderia mudar tudo estava nas mãos dela. E enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lara soube que, independentemente do que decidisse, nada seria como antes. A linha que separava o amor e a traição tornava-se cada vez mais tênue. E o futuro que aguardava, aterrorizante. O que estava acontecendo, Lara pensava, enquanto Helena se aproximava. A tensão era insuportável. Quem você realmente é, Helena? A pergunta escapou dos lábios dela, sem que pudesse evitar. E, naquele momento, tudo mudou. Helena sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um contorno sombrio. Você realmente quer saber? A voz dela era bifurcada entre a doçura e a ameaçadora. E em um instante, os corredores do hospital se tornaram um palco de tensão. Eu sempre soube que você era especial, Lara, ela começou, e as palavras a deixaram gelada. Você é a peça final para todo esse jogo. A expressão de Lara se transformou em horror absoluto. O que você quer dizer com isso? Ela queria recuar, mas estava presa naquele espaço claustrofóbico. No momento em que você decidiu cuidar de Victor, tornou-se parte disso, Helena disse, como se sua voz fosse um veneno que se espalhava lentamente. Ele não é apenas um homem. Ele é parte de um experimento, algo que nós planejamos desde o início. E você, querida, é a chave. Victor, que parecia estar à beira da morte, levantou a cabeça com um esforço. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. O desespero na sua voz ressoou com a angústia dela. Lara, não acredite nela. Mas Helena riu. Era uma risada desprezível, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Ah, Victor, você sempre subestimou o poder dela. E agora? Num instante, o hospital começava a tremer, não apenas por conta do chegado da polícia, mas algo maior estava prestes a acontecer. O chão vibrou sob eles, e uma explosão irrompeu do corredor. Lara saltou, o cheiro a fumaça invadindo suas narinas. As luzes começaram a piscar, e o caos se instaurou. Victor tentou levantar, mas as forças o abandonaram. Lara, fique longe dela. Ele estava claramente em dor, mas o medo em seu olhar era palpável. Era a primeira vez que ela via Victor tão vulnerável, e isso a fez querer correr para ele. Agora é a sua escolha, Lara, Helena disse, com um sorriso incrivelmente satisfeito. Venha comigo. Juntos podemos trazer Victor de volta à vida, transformar tudo isso em algo que é nosso. Mas, enquanto as palavras dela a envolviam como uma teia, um grito cortou o ar. Lara se virou e viu que um dos homens que antes estava cercando Victor desabou. Um tiro foi disparado por alguém que ela não conseguia ver. E então, tudo se tornou caótico.
Mais tiros foram disparados, e era como se o tempo estivesse derretendo. O hospital agora estava em chamas. As pessoas gritavam, algumas tentando escapar, outras paralisadas pelo horror. E em meio a isso, Lara viu o que ela nunca esperaria. Daniel! Ela gritou. O antigo amigo de Victor estava ali, caído no chão, uma poça de sangue ao seu redor. Mas o que era mais chocante era o olhar de Helena. A expressão dela mudou de satisfação para terror. O que você fez? Ela gritou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Ele estava no meu caminho. Daniel sussurrou enquanto tentava se levantar, mas a dor era evidente. Helena, você está louca. Isso nunca foi parte do plano. Eu não confiei em você, Helena berrou, seu rosto retorcido de fúria. E ali, no meio do desmantelamento, Lara percebeu que havia mais em jogo do que qualquer um imaginava. Não era apenas um jogo entre amigos ou inimigos. Era uma batalha por algo sombrio, algo que eles nem sabiam totalmente o que era. Victor, Lara mal conseguiu falar, mas ele encarou, seu olhar implorando. Eles eram um quebra-cabeça incompleto agora. O mistério expandia-se ao seu redor. E enquanto o chão abaixo tremia e a fumaça começava a tomar conta do ar, um pensamento surgiu. A verdade, que eles estavam todos atrás, poderia ser a sua própria ruína. Lara, corra! Victor gritou. Mas as palavras pareceram se perder no caos. O último eco de sua voz se misturou com o choque e a destruição. E quando Lara se virou para correr, ela viu Helena, a mulher que uma vez confiou, em uma posição impensável. Agora Lara se perguntava, até onde você iria para salvar aqueles que ama? E o que realmente faz alguém amar esta guerra? As chamas começaram a se espalhar, e o que se desenrolava diante dela era mais do que um confronto. Era o início de algo aterrador. A verdadeira batalha estava apenas começando. O chão tremeu sob os pés de Lara, e o caos ao redor dela parecia ganhar vida própria. Enquanto a fumaça se espalhava como uma cortina obscura, e a sirene da polícia zunia cada vez mais perto, o mundo dela se tornava um turbilhão. Helena, com seu olhar gélido, parecia ser a única constante no meio de tanto barulho. Mas o que mais doía era a expressão de Victor. Seu corpo caindo lentamente, como se estivesse perdendo a luta contra um destino implacável. Lara, corre! Ele gritou de novo, mas de uma forma que não era apenas para ela escapar. Era um pedido, uma súplica. Lara estava presa em um turbilhão emocional, cheia de perguntas sem resposta. Helena estava ali, no centro de tudo. E suas palavras se repetiam na mente dela como um eco. Você é a peça final para todo esse jogo. O que isso significava? Lara olhou para o rosto de Victor. Ele estava lutando para se manter consciente, e a dor em seus olhos cortava como uma lâmina. Você não pode confiar nela, ele avisou, a voz tremendo. E então, algo aconteceu. A conexão entre eles parecia aumentar, quase como se um fio invisível os ligasse naqueles momentos críticos. Eu sei quem você é, Helena, Lara exclamou, tentando recuperar o controle. Se você acha que pode me manipular, você está enganada. Eu não sou uma peça nesse seu jogo. Mas as palavras dela soavam vazias diante da realidade se desdobrando. O estrondo da explosão fez o coração dela parar. E então, quando tudo parecia estar desmoronando, uma figura emergiu das sombras. Era Juliana, com um olhar intenso e determinado. Chega disso! Ela gritou. Sua presença desafiadora iluminava o corredor sombrio. Lara,
Não escute a Helena! O que ela está te oferecendo não é poder, é uma armadilha. Uma onda de alívio percorreu Lara ao ver alguém de quem confiava, mesmo com toda a confusão. Mas o que poderia fazer agora? Ouvindo aquele aviso, Lara percebeu o que estava em jogo. O futuro dela, de Victor e até mesmo de Juliana estava pendurado por um fio. Você está acabada, Lara! Helena gritou, o desespero tornando-se evidente em sua voz. Era apenas uma distração ou havia verdade em suas palavras? Lara começou a pensar em como tudo estava se deformando diante dela. Amizades, confiança, até mesmo o amor. A fumaça começou a tomar conta e a luz da emergência despontava através da cortina cinzenta. Lara olhou de volta para Victor, o coração apertado. Sinto muito! Não posso deixar você aqui! Ela se lançou na direção dele, mas Helena estava mais rápida. Num piscar de olhos, a mulher que uma vez foi sua amiga agarrou seu braço. Você não entende! Helena gritou, quase numa lamúria. Victor é mais do que você imagina. Ele está ligado a algo que pode mudar o mundo. E você pode fazer parte disso. Mas naquela fração de segundo, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Lara, ela percebeu que havia algo ainda mais chocante. Um som abafado surgiu, e todos os olhares se voltaram para Daniel, que estava ferido no chão, com um olhar desesperado. Lara, você precisa saber. Você e Victor. Ele começou a gaguejar, sua voz mal conseguindo sair. Vocês são irmãos. Os olhos de Lara se arregalaram. Não podia ser. A revelação a atingiu como um soco no estômago, e a confusão a fez vacilar. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou. O mundo desmoronou novamente. A cada segundo, o caos crescia. A fumaça densificava e o calor se intensificava conforme o pânico tomava conta. Helena sorriu, uma expressão melancólica em seu rosto. Você deve escolher, Lara. O que realmente importa a você? O poder? Ou a verdade que pode arruinar tudo? Um grito ensurdecedor ecoou ao redor. Um clarão ofuscou seus sentidos, e Lara se viu sem saída. O que ela realmente sabia sobre quem era? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e enquanto tudo girava em um turbilhão de horrores, ela percebeu que a única coisa que tinha certeza era que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava escondido nas sombras? E quem estava realmente ao seu lado neste jogo de poder? Enquanto o confronto entre amor e traição se intensificava, Lara sabia que o futuro era incerto, e o preço a ser pago poderia ser insustentável. Lara estava em meio ao caos. O chão tremia sob seus pés, e a fumaça começava a se espalhar como uma cortina escura. Ela olhou para Helena, com seus olhos frios e a expressão distorcida, enquanto a verdade começava a se infiltrar em sua mente. Você é parte disso? A pergunta escapou, e ela sentiu o nó na garganta apertar. Victor estava caindo, e cada chama que se espalhava pelo corredor parecia consumir a esperança que ela tinha. Lara, não ouça ela! Ele gritou, sua voz tremendo. Lara sentiu um aperto no peito ao ver a dor refletida nos olhos dele. Helena se aproximou, com um sorriso que mais parecia uma máscara. E as palavras dela cortaram. Lara se lançou para um lado, enquanto o teto começava a desabar. O pânico tomou conta e ela sentiu que o tempo parava. Vamos, Lara! Juliana gritou, puxando-a pela mão. Mas o olhar de Helena não deixava de ser sedutor, quase hipnotizante. Me deixe ir! Lara gritou, enquanto tentava se soltar da pressão nas mãos de Helena. Os sentimentos eram confusos. Seu coração pulsava forte, entre a lealdade a Victor e a repulsa pelo que Helena representava. Não! Você não pode! Helena bateu o pé, mas Lara podia ouvir o desespero na voz dela.
Victor precisa de você! Mas ele nunca será o mesmo se você não fizer a escolha certa. A fumaça começou a invadir a sala e os gritos se misturavam com o crepitar do fogo. Todos estavam em perigo. A fumaça, obscura, envolvia tudo e as luzes piscavam, tornando a cena ainda mais surreal. Daniel estava caído no chão, sangrando. Lara, escuta. Você e ele são irmãos. Olhe para isso. As palavras dele a atingiram como um soco. Irmãos? O que você está dizendo? A boxe não fazia sentido. Mas o olhar de Daniel, ferido, parecia convencer. Todas as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas cada nova revelação a deixava mais confusa. Corram! Juliana gritou, puxando Lara, mas todos estavam paralisados. O pânico tomava conta do ambiente e o fogo começava a devorar as paredes. Lara olhou para Victor. Os olhos azuis cheios de dor refletiam seu amor. E naquele momento a escolha se consolidou. Ela sabia que precisava salvar Victor. Mas como? A adrenalina pulsava em suas veias. Eu não te deixarei! Lara ergueu a cabeça e encarou Helena. Você não pode controlar minha vida. E num movimento rápido, se voltou para Victor, ignorando as vozes atrás de si. Mas então, outro tiro. O som ecoou e Lara se virou, os olhos arregalados. Um grupo de policiais havia entrado e o caos aumentava. Ela se sentiu engolida pela confusão. O olhar de Helena se tornou sombrio. O que você está fazendo, Lara? Você não sabe o que está perdendo. Os policiais começaram a gritar ordens. Os homens armados se espalhavam e o ambiente se tornava um campo de batalha. Lara arrastou Victor enquanto gritava: Vá, Juliana! Me ajude! Em meio ao tumulto, ela agarrou a mão de Victor e puxou em direção à saída. O cheiro de fumaça queimava suas narinas e seu coração pulsava. O amor que sentia por ele intensificava cada segundo. Eles atravessaram o corredor e, enquanto a destruição se desdobrava atrás deles, tudo o que importava era sobreviver. Mas Helena não havia terminado. Ela avança. Sua presença era imponente mesmo entre a destruição. Você não pode escolher o amor, porque o amor está enraizado em mentiras. Talvez, Lara gritou, sem olhar para trás. Mas eu escolho Victor. Quando finalmente chegaram do lado de fora, a luz do dia a atingiu como um golpe. O ar fresco a envolveu e ela se virou para ver o hospital em chamas. O que havia começado como um refúgio se tornara um campo de batalha. Mas uma faísca de esperança ainda brilhava em seu coração. Enquanto Victor lutava para se manter em pé, ela segurou sua mão. O olhar dele era um misto de dor e gratidão. Você está aqui, Victor disse, a voz quase um sussurro. Estou aqui, Lara respondeu, sentindo o coração cheio de amor e determinação. A partir daquele momento, tudo mudaria. E assim, no meio do caos, enquanto as chamas devoravam o passado, ela percebeu que, mesmo envolvida em sombras, a esperança persistia. Que novas verdades estavam prestes a ser reveladas enquanto se preparavam para enfrentar o que havia por vir. E se você está aqui, você não pode perder o que vem a seguir. Isso foi apenas o começo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, o que você achou deste desfecho. Não espere
nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Contamos com você!